Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. Você novamente é muito bem-vindo por aqui. Não esqueça de acessar o canal, de se inscrever no canal, curtir o canal e também acionar o sininho para que outras pessoas saibam o caminho desse canal e possam também receber as bênçãos que você está recebendo. A lição de hoje é um resumo do que aconteceu durante a semana. Foi a primeira semana estudada, o primeiro tema de 13 temas que o nosso guia de estudos traz, que é o guia da Escola Sabatina. E é interessante a gente analisar e perceber aqui quantas coisas preciosas nós aprendemos durante o estudo dessa semana. Então, a título de recapitulação, vamos tirar para você e discutir juntos aqui alguns pontos essenciais. A primeira coisa fascinante que para mim foi assim, reveladora aqui nesse resumo de sexta-feira é a comparação, o paralelo existente entre a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, 6 e 7, especialmente a mensagem do primeiro anjo, com a mensagem do evangelho que Jesus apresentou e que Marcos apontou no início do seu evangelho, no capítulo 1, versículo 15. Veja a categoria e as semelhanças. Marcos 1, falando sobre a profecia de tempo. Marcos 1 fala que o tempo está cumprido e cita Daniel 9. E Apocalipse 14 fala que é chegada a hora do juízo. Daniel 7 e Daniel 8 também falam sobre o juízo. Outro item bastante interessante, que entra em paralelismo aqui, ou em paralelo, é a promessa da aliança. Marcos 1 fala do reino, o reino está próximo. E Apocalipse 14 fala o evangelho eterno. Então, bem parecido. E o terceiro ponto, chamado ao discipulado. Marcos 1 fala, arrependam-se, creiam. E Apocalipse 14 diz, temam, deem glória e adorem a Deus. Então nós encontramos aqui um paralelo, né? Na realidade, o que Marcos quer deixar claro na lição dessa semana é que o evangelho de Jesus Cristo não é só um capítulo. Está ali no capítulo inicial, mas é todo o livro de Marcos retratando e falando sobre o evangelho de Jesus Cristo. Numa época em que as pessoas muitas vezes eram seduzidas pelo fascínio de um evangelho diferente, aqui está o evangelho de Cristo, né? Não aceitar outro evangelho a não ser Cristo. E a lição trata das boas novas. Na realidade, o evangelho é composto das boas novas a respeito de uma única pessoa, Jesus Cristo. O estudo da lição da semana focou em 2 pontos, 2 componentes principais aí no primeiro verso, né, do capítulo 1 de Marcos, que é a expressão Evangelho de Jesus Cristo. Mais especificamente, o próprio nome, Jesus Cristo. Então, aí uma semelhança e uma análise aí detalhada sobre essa questão. Marcos começa o seu relato com essas palavras. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos 1, 1. Isto é, ele pretende narrar o Evangelho de Jesus Cristo desde o seu início. É essa a intenção dessa primeira lição. Quando a gente vai para Jesus e o Evangelho, nós percebemos que o foco e a essência da narrativa de Marcos é falar de Jesus e os seus feitos, Jesus e as suas realizações, Jesus e os seus milagres, Jesus e o seu ministério. Aí entra uma análise também da palavra evangelho, em grego,
Evangelion, geralmente traduzida como Evangelho, e apontando que tem mais que um significado. Em primeiro lugar, as boas novas de Deus para os seres humanos. Boas novas como proclamação, quando a gente vai falar de Jesus, falar do Evangelho. E, em segundo lugar, um livro que trata da vida e dos ensinos de Jesus, num relato do Evangelho. O termo Evangelho também está relacionado com detalhes, os detalhes relativos à vida e ao ministério de Jesus e às boas novas de Jesus. Em síntese, Marcos tem um único propósito. Ele quer mostrar que o Evangelho é tanto a palavra de Deus quanto os atos de Jesus durante o seu ministério terreno. Então vale a pena a gente gastar tempo pensando em Jesus, pensando no que ele fez, como ele fez, para que nós possamos copiar esse modelo, imitar esse modelo. O Evangelho só vai ter sentido na nossa vida e na nossa fala, na nossa pregação, quando ele for incorporado em nosso coração. E o Evangelho é Cristo. Eu sou feliz de ter aceitado Cristo como meu Salvador. Quando, em 1972, no dia 23 de setembro, eu me batizei nas águas de uma represa, na área rural, no município de Terra Boa, eu estava dizendo sim para Jesus. E claramente eu me recordo daquele dia, o dia mais memorável da minha existência. E cada dia eu foco em levar outros a terem a mesma experiência. E eu espero que, ao estudar a lição dessa semana e ao sair para a nova semana, você também possa ter isso em mente. Que as pessoas que ainda não experimentaram Jesus, o Evangelho, as boas novas da salvação, que elas sejam impressionadas por você, não somente por falar, teoricamente, mas no seu agir, no seu se mover, no seu andar, nos seus gestos, nas suas atitudes, nas suas palavras. Que Deus o abençoe e vou orar por você. Pai querido, que Jesus seja o centro da nossa existência, modifique nosso andar, nosso falar, nosso pensar, nosso agir, nossas atitudes, nosso sorriso, o tudo, para que sejamos o canal, o instrumento do Senhor para a proclamação do Evangelho, tanto com a nossa boca quanto com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?